Vamos iniciar nosso webinar. A ideia hoje é nós falarmos da versão 4.0 do SafeCore Server. Hoje, o Elias Eugênio, que é o nosso Developer System Engineer, lá de Santa Rita, do time de desenvolvimento, vai participar desse webinar, vai também fazer uma parte dessa apresentação. Eu vou só falar de uma maneira geral, as principais mudanças que aconteceram no SafeCore Server, e ele vai mostrar para a gente um pouco das janelas e um pouco disso que eu estou falando aqui no webinar para vocês, já na tela do produto, né? Até para vocês poderem conhecer um pouco a tela do produto já da versão 4.0, ok? Então, vamos dar início aí à nossa apresentação. Bem, essa é a nossa agenda. Então, nós vamos falar um pouco de arquitetura e usabilidade, suporte às novas funções do Safe Mobile, novidades para sincronismo LDAP e Windows, assinatura eletrônica de transições, a parte de syslog e certificados SSL, e finalmente parte de online demo, onde o Elias vai fazer uma demonstração do produto funcionando para nós, ok? A ideia desse online demo é mostrar um pouco o que tem de novo no SafeCore Server, né? As principais funções, janelas, algumas configurações, apenas isso, ok? Elias, você gostaria de falar alguma coisa nesse momento? Bom, pessoal, bom dia. Eu acho que está tranquilo, ele pode prosseguir a hora que chegar na hora do online demo, a gente conversa melhor. Tá ok, então, vamos prosseguir. Bom, falando de arquitetura e usabilidade, as principais modificações foram as seguintes. A primeira, e talvez acho que a mais significativa da versão 4.0 nesse sentido, é a parte de integração entre o Safe Mobile Plugin e o SafeCore Server. Antigamente, nós tínhamos duas bases de dados, uma que era dedicada para o Safe Mobile Plugin e outra para o SafeCore Server. Na versão 4, nós não vamos mais ter isso. A base de dados agora está unificada, fica todinha dentro do SafeCore Server, e bastando apenas habilitar o Safe Mobile Plugin. No entanto, ainda é necessário o que a gente chama de módulo de bypass. Esse módulo de bypass, ele é um módulo do SafeCore que precisa de acesso à internet, tá? E ele é o responsável por fazer toda a comunicação, tanto do Safe Mobile Plugin para ativação dos tokens, para fazer todas as operações que a gente faria com os tokens do Safe Mobile, como também na operação com o Safe Mobile Voice e SMS, tá? Então, esse módulo de bypass, na verdade, é um módulo que é responsável pela comunicação com a internet, e a gente faz com que ele seja instalado pode ser instalado em um equipamento diferente, enfim. A ideia de termos esse módulo é evitar que o SafeCore Server tenha contato direto com a internet por questões de segurança, principalmente, ok? Também foram feitas melhorias no processo de alta disponibilidade, né? Hoje, para que aconteça a alta disponibilidade do SafeCore, do Safe Mobile Plugin, o que é necessário? Apenas ter o SafeCore Server rodando em alta disponibilidade e todo o sistema já está em alta disponibilidade. Você não precisa mais ter uma configuração de alta disponibilidade para o Safe Mobile Plugin e outra para o SafeCore Server. Então, facilitou o processo de alta disponibilidade também. Ficou mais simples a trabalhar em alta disponibilidade com o produto. Outra modificação interessante também, o Safe Mobile Plugin agora é compatível com todos os databases compatíveis que já eram utilizados pelo SafeCore Server. O Safe Mobile Plugin anteriormente ele era compatível apenas com MySQL e SQL Server, e hoje ele atende às plataformas que estiverem homologadas para o SafeCore Server. Isso também facilita bastante o processo de implementação. E a parte de reconstrução de telas e distribuição de menus com o objetivo de tornar o produto mais intuitivo, mais simples de você utilizar. Okay?
Aqui nós temos uma imagem que exemplifica o que eu estava dizendo até agora, né? Então, a imagem da esquerda, vocês estão vendo a arquitetura anterior, isso é um modelo bem resumido da arquitetura, tá, gente? É só para dar uma ideia de como era antes, na operação do SafeCore Server e o Safe Mobile Plugin. E hoje o SafeCore Server tem uma base de dados própria, e o Safe Mobile Plugin não precisa mais ter uma base de dados, ele compartilha essa base dentro do SafeCore Server. Bom, falando de algumas funções do Safe Mobile, né? Talvez uma das mais interessantes seja a compatibilidade com o IPT da Intel, né? Esse recurso do IPT, ele na verdade é um recurso de segurança dos processadores Intel, tá? Para você ter uma ideia, todos os ultrabooks hoje já vêm com isso dentro do seu processador, assim como outros equipamentos da Intel, e ele cria um canal criptografado entre o processador e a tela do usuário, sem que essa imagem que está sendo mostrada na tela do usuário passe pelo recurso normal de placa de vídeo. Então, é um canal seguro, criptografado, e que impede aplicações que não estejam, que não tenham solicitado essa comunicação, de ver o que está dentro daquele conteúdo. Ou seja, o usuário ele não vai ver, mesmo que ele tente tirar um print screen da tela, a informação não vai aparecer, porque aquilo ali vira uma tela preta numa foto normal do print screen, tá? Pode falar. Só adicionando mais uma informação nessa parte do IPT, além dessa funcionalidade que o IPT possui, ele tem uma parte de segurança muito forte também, que é a semente, né, a chave que a gente usa única, que vai ser responsável por gerar a OTP. Quando a gente faz uma ativação de um Safe Mobile que tenha suporte a IPT, essa chave, na verdade, ela é criptografada com o DNA do processador da Intel. Então, além dessa segurança de vídeo que existe, ele guarda esse token, de fato, o nosso token, embaixo de uma segurança do processador, e isso torna impossível você clonar aquele token ou tirar desse computador e passar para um outro. Somente um processador que fez a ativação é capaz de tratar aquele token e poder gerar uma OTP com aquele token. Bacana, essa é uma informação bem interessante também, bem relevante para a gente passar para os nossos clientes aí. Tá? Ou seja, a questão de segurança realmente muito mais reforçada a partir do uso dessa tecnologia do Intel IPT. Tá? Falando um pouco mais sobre o IPT, ele está disponível para o Safe Mobile para o Windows, tá? Ele é exclusivo para isso, porque se trata de uma tecnologia feita para trabalhar em cima de um workstation, ok? E só mais um minutinho, pessoal. Só um minuto, por favor. O hardware deve ser compatível, então a gente tem que ter um hardware compatível com o Intel IPT, ou seja, só os processadores novos da Intel, né, que tiverem essa função disponível vão poder usar esse recurso. Ok? Falando do Safe Mobile da parte de SMS, o Safe Mobile SMS é um recurso interessante, por exemplo, para uso, por exemplo, para substituir tokens físicos ou para compensar a falta dele. Então, imaginando que um usuário que normalmente utiliza um token físico, ele esteja sem o token e você precise fazer uma validação de segurança, é uma das possibilidades que você tem. Você pode habilitar a parte do uso do SMS de uma maneira mais dinâmica, muito mais rápida, e fornecer a esse usuário um canal de autenticação seguro, ok? Então, o Safe Mobile baseado em SMS e também o Voice tem o mesmo princípio, né? A ideia é tornar a autenticação segura sem a necessidade de portabilidade do token, né? Principalmente para evitar que o usuário fique sem um meio seguro de autenticação, em caso de necessidade. É possível ser utilizado também exclusivamente esses meios
se o negócio do cliente tiver aderente a isso, né? Se ele tiver algum processo que necessite da utilização de uso de envio de SMS ou de um Safe Mobile Voice, né? É interessante dizer que, então, que o princípio de funcionamento é bem simples, né? O usuário recebe a OTP via um torpedo, via um SMS diretamente no celular cadastrado, tá? E a abrangência desse serviço é internacional, então você consegue disparar esse SMS para qualquer celular do planeta. Falando do Safe Mobile Voice, é o mesmo princípio do SMS, então dispensa o uso de token físico, o usuário vai receber, em vez de um SMS, uma ligação, né, telefônica, uma chamada telefônica, informando a OTP gerada para aquele usuário cadastrado. A abrangência também é internacional. Falando um pouco mais sobre o Safe Mobile Voice, ele também é muito, muito interessante se você falar um pouco sobre a questão de pessoas com deficiência, por exemplo. Então, fica fácil você ter um canal de seguro de comunicação com um deficiente visual, que ele pode escutar a informação, ele não vai ver, né, a OTP, mas ele tem o recurso de audível, né? Então, ajuda também na questão de inclusão, né? Falando um pouco mais das novidades que tem aí na versão 4, outra novidade interessante é a parte do LDAP, né? Então, ele é aderente ao padrão OpenLDAP, permite cadastrar e remover usuários importados. Na versão anterior, quando você fazia uma integração de LDAP, os usuários que eram importados do LDAP eram criados, de fato, dentro da base do Safe Mobile, e você não podia remover esses usuários, né? Eles ficavam lá como se fossem parte do Safecore Server. Hoje ele é importado utilizando o serviço de LDAP, e se o usuário, vamos dizer, no próximo ciclo, né, de sincronismo do LDAP, esse usuário não fizer mais parte daquele domínio, ele simplesmente não vai estar lá dentro do Safecore Server, tá? Também integra diretamente com o Microsoft Active Directory. Isso também é uma outra novidade interessante, porque você não tem mais que fazer aquela sincronia exclusiva para o AD. Então, você vai fazer uma integração LDAP para o servidor do AD daquela rede, tá? E também, como ele vai estar trabalhando dentro do protocolo LDAP, ele dispensa o uso, no caso de integração com o AD, dispensa que o Safecore Server tenha que estar fazendo parte do AD, né? Ok? Antes, falando um pouco de assinatura de transações eletrônicas, esse era um recurso que era disponível apenas para quem era cliente do Safecore API. Atualmente, na versão 4 do Safecore Server, isso está inserido hoje, na nova versão, dentro do módulo do Web Services do Safecore Server, e está disponível para quem utiliza os tokens do Safe Signature. Então, para algum cliente que eventualmente tenha um Internet Banking e queira fazer integração do Internet Banking utilizando o Safecore Server, é possível fazer assinatura de transações, né, assinatura eletrônica de transações, utilizando o Safecore Server. Não tem mais a necessidade de obrigatoriedade de trabalhar apenas com o Safecore API. Aí o cliente acaba ganhando mais uma opção de integração com os produtos, com o ambiente dele, na verdade. Mais uma novidade interessante é a compatibilidade com o Syslog. O Syslog é bem interessante porque ele possibilita a gravação dos logs no padrão Syslog. Isso permite que você tenha a integração com o sistema de CIEM. A maioria desses CIEMs hoje leem e são compatíveis com dados escritos no formato Syslog. Então, isso permite que você tenha integração do Safecore Server com o CIEM. Outra coisa interessante, permite que você faça backups externos dos logs. Então, em vez dos logs ficarem sempre dentro da database do Safecore, você pode estar exportando esses logs, fazendo uma política de limpeza dos logs da database e guardando isso para uma consulta posterior.
né? Então isso é bem interessante também, porque muitas leis exigem que você tenha logs guardados por 5 anos. Então isso, como é no formato syslog, isso pode ser guardado por muito tempo e vai ser compatível com a leitura de outros sistemas que não apenas os dados do banco de dados do SafeCore Server. Falando um pouco da parte de certificado SSL, o SafeCore Server utiliza toda a parte de comunicação criptografada, quando a gente fala do Safe Mobile Plugin, né, na comunicação dele com o módulo de bypass. Então, isso já era dessa forma, porém, na verdade, é mantido. Também é utilizado na parte do Web Services, na comunicação entre o SafeCore Server e os servidores web que, porventura, venham ser integrados no módulo de Web Services. E a novidade realmente é que agora a gente está dentro do padrão de 2048 bits, que já era utilizado, que, na verdade já é o padrão de mercado, e agora a gente está aderente a esse padrão de mercado também. Ok? Bom, gente, agora eu vou passar, eu não sei se alguém tem alguma questão, alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa. Caso ninguém queira falar nada, eu vou passar a palavra para o Elias, que vai fazer uma demonstração para nós sobre do produto, né? A gente vai passar a ver agora as telas do produto. Pronto, Elias, a palavra é sua. Estamos aí aguardando a sua, enfim, sua participação com a gente. Bom dia, pessoal. Tá todo mundo me ouvindo? Tranquilo? Alguém tem algum problema de áudio? Ótimo. Bom, eu vou passar algumas telas principais do SafeCore Server nessa nova versão do 4.0, para a gente começar a familiarizar com elas. E aí, durante elas, eu falo algumas coisas a mais, ou reforço algumas coisas que o William já conversou com a gente, tudo bem? Bom, o SafeCore Server, na verdade, a gente fez algumas pequenas alterações visuais, mas são realmente pequenas, uma vez que a gente tem um feedback de que a parte visual do SafeCore Server ela é intuitiva. Poucos problemas acontecem nesse sentido. Mas, mesmo assim, a gente melhorou ainda algumas coisas que podem auxiliar, facilitar a vida do administrador da rede. Todo mundo está vendo a minha tela agora? Teve um minutinho aqui que não passou. Beleza. Bom, visualmente, né, a tela principal do SafeCore Server a gente manteve muito parecida, e nesse caso aqui eu vou logar com o administrador padrão que a gente tem, o admin VR Token. E visualmente essa é a primeira tela do SafeCore Server 4.0. Basicamente a gente só colocou algumas informações aqui sobre os novos produtos da BR Token. A gente encaminha para um link externo direto na nossa página que explica melhor o que é o IPT, o que é o SMS e o Voice, que são basicamente os produtos novos que a gente está integrando nessa versão do SafeCore Server. E uma coisa importante que a gente vai começar a fazer, vai reforçar agora, é manter o sistema atualizado dos clientes. Então, para isso, dentro do SafeCore Server mesmo, temos um link nessa página principal em que encaminha para uma página nossa, e lá vai estar sempre listado a versão atual, a última versão de cada sistema da BR Token, com o seu patch de correção, quando necessário, para o cliente ter um canal direto para saber qual é a última versão que ele tem do sistema que ele usa, certo? Bom, o menu, visualmente, vocês conseguem perceber uma diferença maior. O menu, antigamente, na versão 3 para trás do SafeCore Server, ele era do lado esquerdo da tela. E agora a gente passou para um menu no topo da página, que facilita um pouco a visualização de conteúdo, né? É um pouco
um pouco mais fácil de se usar um sistema com um menu no topo da página. E aí, no caso aqui, devido a essa reestruturação do menu, algumas coisas a gente alterou do SafeCore 3 para esse. Basicamente, todos os menus que existiam antigamente ainda são encontrados aqui, mas às vezes em alguma posição diferente. Então, essa parte dos tipos de acesso, elas estão um pouquinho alteradas, mas nada que faça, nada que surja algum problema para a administração. Nessa primeira parte do menu de configurações, bom, quem utiliza o SafeCore Server 3 percebe que ele é bem parecido ainda. Tem toda a parte de licenciamento. O licenciamento do produto, nessa nova versão, a gente tem uma feature que é bacana, que antigamente toda a ativação do SafeCore Server precisava ser online. Então, o SafeCore Server deveria ser instalado em um servidor no cliente, que precisava de uma conexão com a internet no momento da ativação do nosso produto. Depois dessa ativação, a conexão com a internet não precisava mais ser realizada. Então, ele poderia isolar o seu SafeCore da internet. Mas no momento da ativação, isso era necessário. Agora, nós criamos um recurso em que o administrador pode fazer uma ativação offline. Ele vai exportar um arquivo para o SafeCore Server dele que refere a alguns dados da instalação, envia para a BR-Token ativa esse componente, vamos falar assim, e retorna para o cliente, para o administrador do SafeCore Server, que importando esse arquivo, ele tem o seu software instalado e ativado, pronto para funcionar. Assim, a gente exclui definitivamente qualquer necessidade do SafeCore Server de ter acesso à internet diretamente. Isso é uma coisa importante na nossa visão. O segundo menu aqui de servidor, ele mantém praticamente idêntico à versão anterior do SafeCore Server. Nele, nós podemos ver informações, configurações de todos os tokens, no caso, como a janela de tempo, que deve ser configurada para todos os tokens, o tempo de assinatura, a janela de assinatura, número máximo de bloqueios permitido, número máximo de erros permitidos até um bloqueio, tudo como sempre existiu no SafeCore Server. A diferença dessa tela é que agora ela tem informações do token Mobile IPT e do token Mobile SMS Voice, que precisa ser configurado também. Então, na verdade, alterações nessa tela não existiram, ela basicamente só teve a adição dos tokens novos. Os níveis de log, como eram antigamente, permanecem, ou seja, o SafeCore Server ele é dividido em permissões. Por exemplo, nesse momento, eu quero que o meu sistema deixe de gravar logs de LDAP, por exemplo, eu quero marcar todos os logs para poder ser gerado. Eu tenho essa opção como era antes. A diferença é que adicionou alguns níveis de log que são necessários agora, que tem o syslog, o SMS Voice, basicamente, e o plugin mobile ele continua tendo as mesmas funções do mobile, porém ele foi estendido ao mobile IPT também. O banco de dados permanece idêntico, nada foi alterado nessa parte. O Web Service, visualmente, ele é muito parecido com o que era antes. A única coisa que realmente mudou no Web Service, como o William já disse, a partir do começo do ano que vem, vai ser lançado obrigatoriamente um certificado digital com 2048 bits com a sua chave, como obrigatório. Os navegadores deixarão de permitir, de validar um certificado com uma chave de 1024 bits. E os certificados que eram criados pelo Web Service na versão 3 do SafeCore Server eram de 1024 bits. Então, nós atualizamos essa versão para que o Web Service crie certificados de 2048 bits para validar com as novas regras de mercado. E isso não só no Web Service, isso se estende em todo o SafeCore Server, porque o console web de gerenciamento também é em HTTPS, ele também passa a ser uma chave de 2048 bits, assim como toda a comunicação com o Safe Mobile Plugin, que também é baseada em SSL e também tem certificados com 2048 bits agora.
Então, uma coisa importante nesse ponto é, um administrador, um cliente que tenha o SafeCore Server 3.x instalado em seu computador e vá fazer um upgrade para o SafeCore 4.0, a parte de web service vai precisar ser refeita, atualizada, para que aquele certificado que ele já tenha criado no 3.x seja desfeito e feito um novo nesse novo padrão, uma vez que é impossível você alterar o certificado. A gente não tem como pegar os certificados que foram criados antes e revalidar ele para que tenha uma chave de 2048 bits. É preciso refazer esse certificado. Então, é um ponto de observação importante na atualização do produto. Reativar o web service para que essa validação de 2048 bits seja feita. Tudo bem? Alguma dúvida nesse sentido, pessoal? Está tranquilo? Bom, na parte do sincronismo LDAP, como o William comentou já, a gente tem algumas pequenas alterações e são duas principais. O SafeCore Server anterior, ele existia um sincronismo LDAP em que os usuários eram amarrados de uma tal forma com aquele sincronismo que todas as alterações que existiam na configuração do SafeCore Server para o AD, para o LDAP, o Open LDAP, eram refletidas nesses usuários. Como assim? Eu faço um cadastro, configuro o meu SafeCore Server para sincronizar automaticamente com a minha base LDAP, e se eu preciso, em algum momento, desfazer essa configuração ou alterar essa configuração, como os usuários estavam sincronizados de uma forma muito enlaçada, muito amarrada, se eu desfizesse a configuração do sincronismo, esses usuários eram deletados do SafeCore Server e na minha reconfiguração do LDAP, eles voltavam para o SafeCore Server. Isso causa um pequeno problema porque os tokens associados eram perdidos e tudo mais. A partir dessa versão 4.0, uma vez que você cria um sincronismo LDAP e você precisa, em algum momento, desfazer esse sincronismo, ou trocar de rede, ou trocar de LDAP, alguma coisa nesse sentido, você pode manter os usuários que estavam sincronizados como usuários do SafeCore Server. Então, a partir desse momento, os usuários deixam de ser usuários sincronizados com o LDAP e eles se transformam em usuários nativos do SafeCore Server sem nenhuma ligação externa. Antes, esses usuários eram deletados e agora eles podem permanecer no sistema. Então, essa parte do sincronismo LDAP ela pode funcionar como uma espécie de importação de usuários hoje. Você consegue se conectar em uma base LDAP, traz os usuários dela e desliga ela, mantendo os usuários. Isso é importante, por exemplo, numa empresa que tenha várias bases LDAP, tenha mais de um Windows operando na rede. Você pode se conectar com um, faz o sincronismo daqueles usuários, mantém eles, desfaz aquele sincronismo, se conecta com o outro, traz os usuários, um modelo bem próximo de importação de usuários mesmo. E um segundo ponto é relacionado à autenticação de usuários LDAP do tipo da Microsoft, com usuários do domínio do Windows. Antes, até a última versão do nosso sistema, um usuário do tipo que veio sincronizado ou pertence ao domínio do Windows, ele podia ter uma autenticação somente do tipo Windows. Então, esse usuário, quando ele fosse autenticado pelo AD, era obrigatório que o nosso sistema pertencesse ao domínio da empresa para que aquela autenticação Windows fosse reencaminhada para o AD. Nessa nova versão, a gente consegue fazer uma autenticação do Windows, mas baseada no LDAP. Porque, na verdade, todo Windows, o Microsoft Active Directory, é um LDAP no fundo. Então, a gente desceu esse tipo de autenticação e a gente consegue autenticar usuários Windows como se fossem usuários LDAP. Desse modo, nós tiramos a obrigatoriedade do nosso sistema pertencer ao domínio daquele usuário. Então, nós podemos autenticar usuários Windows de mais de um Windows diferente. Você pode se conectar no SafeCore Server em vários ADs e autenticar esses usuários espalhados. A gente tira a obrigatoriedade de domínio. Tudo bem? Essa é uma feature que eu particularmente acho bacana.
A parte de e-mail nada muda, continua operando do mesmo jeito. E uma diferença agora é a parte do plugin mobile aqui no caso. Até a versão anterior, como o Guilherme disse, existia uma base de dados própria do Safe Mobile Plugin. E o SafeCore Server também tinha acesso a essa base para conectar, de uma forma, se conectar com o Safe Mobile Plugin. Então, não existia uma comunicação direta entre o Safe Mobile Plugin e o SafeCore Server. A comunicação que existia entre eles era através da base de dados do Safe Mobile Plugin que era compartilhada. Isso diferente da base do SafeCore Server. O SafeCore Server possui a sua base de dados e o Safe Mobile Plugin possuía a dele. Nós unificamos isso agora e todos os dados que antes eram exclusivos do Safe Mobile Plugin também estão na base de dados do SafeCore Server. E para fazer isso, consequentemente, nós precisamos de processamento. O processamento que existe no plugin para ativar um token, para bloquear um token e etc., ele passa a ser feito no SafeCore Server. E aí o componente Safe Mobile Plugin, ele se transforma num puro plugin mesmo. Ele é um sistema bypass 100%. Ele é um componente que você instala numa máquina com acesso à internet e a única coisa que ele faz é pegar de um lado, jogar para o outro, pegar de um outro, jogar para o um. Não tem mais nenhum tipo de processamento ou de acesso à base de dados no Safe Mobile Plugin, no componente em que se instala uma parte na internet. Todo o processamento dele acontece em serviços dentro do próprio SafeCore Server. Isso aumenta um pouco a segurança do sistema, porque aí sim a gente tira qualquer base de dados de um acesso externo. O plugin é um puro bypass e todo o processamento fica dentro do SafeCore Server. Consequentemente, a gente não precisa mais configurar a base de dados do Safe Mobile Plugin, a gente só precisa falar qual é o componente externo do Safe Mobile Plugin. Bom, uma parte importante também é que nos serviços hoje, atualmente, a gente consegue visualizar dentro do SafeCore Server qual é o status atual de todos os serviços do nosso sistema e iniciar ou parar de acordo com a nossa necessidade. Isso também não existia na versão anterior. Toda a parte de administradores do sistema se mantém idêntica como era antigamente. A parte de componentes também não existe nenhuma alteração. Os grupos e usuários permanecem também muito parecidos, o mesmo tipo de associação entre grupos e usuários foram mantidos. Um usuário pertence somente a um grupo, existe a autenticação daquele grupo, existe a autenticação do usuário que subscreve a do grupo. Todo o modelo que existia no SafeCore Server anterior é mantido nesse novo sistema. E, basicamente, a nossa principal alteração são relacionadas ao suporte a esses novos tokens. E aí, a parte de tokens. Aqui a gente pode ver novos tokens. O Safe Mobile IPT, é esse com um pequeno logo azul da Intel. E o Safe Mobile SMS Voice, nesse caso aqui, eu tenho um usuário associado a um SMS Voice, tenho o mesmo usuário, como antigamente também poderia acontecer, o mesmo usuário associado a 2 tokens, eu tenho um usuário associado a um token IPT e a um token SMS Voice, muito parecido com o que já existia antes no nosso sistema. Tudo bem? E a ativação, uma parte importante, né, desse novo modelo, é que o token do Safe Mobile IPT, como o Vili já comentou, toda a parte de segurança extra que existe nele, porém ele precisa que o usuário tenha um computador com suporte a essa tecnologia. Consequentemente, isso torna, vamos falar limitante, mas, por exemplo, aquele token IPT, teoricamente, não poderia ser usado em um mobile puro, em um Android ou um iPhone, porque ele não tem um processador da Intel para ser utilizado. Mas a gente melhorou um pouco isso, e aí o que acontece? Tokens do tipo IPT, eles não são somente IPT. Se o usuário que tem um token IPT cadastrado a ele
vai fazer uma ativação e a máquina que ele está usando tenha o processador da Intel funcionando com a tecnologia EPT, ele vai usar essa tecnologia. Se não tiver, ele vai simular um token Safe Mobile comum como o nosso, e ele não vai usar essa tecnologia, mas vai continuar funcionando. Ele vai ter um mobile instalado com toda a segurança que existe no Safe Mobile da BR Token, que também tem uma criptografia da semente do token baseada em DNA do computador. Então é uma coisa que, na teoria, poderia ser limitante, mas não é. Do mesmo jeito, esse Safe Mobile PT pode ser usado em um Android, em um iPhone, um BlackBerry, em todos os softwares de Safe Mobile da BR Token. Então, ele simula um Safe Mobile puro quando ele não possui a tecnologia do IPT. E quando ele possui a tecnologia do IPT, ele utiliza essa tecnologia com o acréscimo de segurança dela. Tudo bem? Isso eu acredito que seja bem importante nesse ponto do sistema. E todo o modelo de ativação dele segue como o Safe Mobile antigo existia. Quando um Safe Mobile for Windows com suporte a IPT é instalado no computador do usuário, ele precisa passar um ID e senha de ativação, vai se conectar com o Safe Mobile Plugin, que vai ser um bypass para o SafeCore Server, vai fazer toda a ativação, bem parecido com os mods antigos do Safe Mobile Plugin anterior com o SafeCore Server anterior. Tudo bem? Além disso, um ponto mais além dessa parte é que a ativação desses tokens mobile IPT podem ser feitas utilizando HTTPS. Como o Vini comentou, todos os tokens nossos hoje têm suporte a fazer uma ativação com HTTPS para o Safe Mobile Plugin. Tudo bem? E o SMS e o Voice, como o Vini também já comentou, eu posso enviar um SMS e um Voice para um usuário que esteja sem seu token, ou um usuário rotativo na empresa, por exemplo, alguém que vai trabalhar só hoje e amanhã, por exemplo, e precisa acessar os sistemas da empresa, você não precisa associar um token para ele, você pode passar um SMS ou um Voice para aquele usuário. E, no caso, existem duas formas de se mandar esse SMS e Voice. Uma pelo administrador do SafeCore Server, vir no usuário, que está associado a um token SMS e Voice, e utilizar aqui o envio do SMS ou do Voice para o usuário, ou através do Web Service do SafeCore Server. A versão anterior do SafeCore Server existia diversos Web Services que proviam serviços de gerenciamento do sistema. Nessa versão, esses Web Services permanecem, e nesse Web Service foi adicionado um envio de SMS e Voice. Então, um cliente, um usuário do SafeCore Server, ele pode implementar esse Web Service de SMS e Voice do jeito que for conveniente ao sistema dele e integrar isso em um outro sistema à vontade, não necessitando que um administrador envie o SMS e o Voice. Tudo bem? E associações aqui permanecem muito parecido com o que era antes, lembrando que um usuário pode ter 2 tokens e tudo mais. E a parte de logs, os relatórios a gente uniu tudo em uma página só, então dentro do logs aqui a gente tem todo o modelo como era antes, e a parte do relatórios em que tudo está unificado, tanto os relatórios de usuários, de tokens e os logs. Tudo bem? E a parte de syslog, ela é habilitada pelo videolog, como a gente viu, e a partir do momento em que ela é habilitada, todos os serviços de autenticação são gerados dentro de um arquivo no SafeCore Server, que é diferenciado por mês, então todos os meses, cada mês tem o seu próprio arquivo, o syslog, em que as informações de autenticação daquele mês são gravadas naquele arquivo. E isso daí fica guardado no sistema do cliente sem limite de tempo, vamos falar assim. E eu acredito que é isso. O SafeCore Server novo tem essas novas opções que a gente viu. E lembrando, o principal, na verdade, é toda a sua arquitetura. Né? Muita coisa foi mudada embaixo do SafeCore Server para aumentar a sua performance, para melhorar a usabilidade e para aumentar a segurança, que é o que nós buscamos constantemente. Bom, alguma dúvida com tudo isso, pessoal? Vilen?
Olá pessoal, estamos aqui, caso alguém queira perguntar mais alguma coisa, ou queira interagir conosco, aí temos ainda mais alguns minutinhos, e aguardando algumas perguntas de vocês. E estamos no aguardo. Alguém quer perguntar alguma coisa? Bem, pessoal, eu quero agradecer a participação de todos. Nos colocamos à disposição para esclarecimento de maiores dúvidas. Caso queiram conhecer também o produto, a gente está à disposição para uma demonstração mais aprofundada e agradecemos a presença de todos. Muito obrigado e até o próximo webinar, sempre na última quinta-feira do mês. Nós estamos fazendo esses webinars, ok? Obrigado a participação de todos e grato pelo tempo disponível.